Olá, meu nome é Sara Lívia, eu sou da turma 2B de Lope e hoje eu vim apresentar um meu projeto. No caso, a primeira questão é um jogo de pau ímpar. Então a gente tem que fazer 3 entradas. A primeira a gente vai perguntar se o primeiro jogador é par ou é ímpar. E a partir disso a gente vai perguntar para o primeiro jogador e para o segundo um número de 1 a 5 para poder fazer o sorteio. Então aqui nós temos várias variáveis e o primeiro a gente vai solicitar para o jogador: você escolhe par ou você escolhe ímpar? Depois a gente vai perguntar o valor de 1 a 5 para os dois jogadores. Eu optei por somar o valor que deu aqui. Se for divisível por 2, não, se o resto da divisão por 2 for 0, o vencedor é par, se não, o vencedor é ímpar. Se o jogador é igual ao vencedor, aí a gente vai alertar que o jogador 1 venceu no pau ímpar, como o Lopes solicitou. Se não, o jogador 2 venceu, por lógica. Então a gente vai aqui submeter. Então o teste dá todos ok. Todos os carinhas sorridentes, então deu tudo certo. No jogo, na segunda questão, com o jogo de pedra, papel, tesoura, a gente vai usar a mesma lógica de condição. Então, a gente vai ter, acredito que isso, 2 entradas, do jogador 1 e do jogador 2. Qual é a sua jogada? E eu vi que foi bem importante a gente determinar que a entrada seria considerada como palavra, que é diferente de número. Então, a gente vai ter o jogador 1, vai perguntar qual é a sua jogada, e o jogador 2 também. E eu optei por fazer dessa forma. Eu coloquei todas as opções que poderiam ter caso o jogador 1 ganhasse e todas as opções que poderia ter o jogador 2 pudesse ganhar. Então, no caso, jogador 1 joga papel e jogador 2 joga pedra, o papel ganha de pedra. Então, isso por toda sequência. Ou o jogador 1 pedra, ou o jogador 2 tesoura, enfim. Aí vai alertar caso eles dois tenham ganhado o jogo. Cada um vai alertar. Se o jogador 1 tiver ganhado, vai alertar, o jogador 1 venceu. Se o jogador 2 tiver ganhado, vai alertar. Se o jogador 1 for igual ao jogador 2, vai dar empate. E a partir daqui podemos ver também que todos os testes ocorreram bem. No terceiro jogo, o Lope pede para misturar o primeiro jogo e o segundo. Eu tive um pouco de dificuldade, porém, mesmo assim, eu formatei da forma que eu achei que daria tudo certo. Então, eu fiz da seguinte forma: eu juntei a primeira, que foi escolher um número. Não, escolher primeiro se o jogador 1 fosse par ou ímpar, depois pedi para os dois escolhessem um número de 1 a 5. Por sequência, eu fiz a soma referente ao jogo anterior e depois eu solicitei para o jogador 1 a jogada do pedra, papel, tesoura. Então, eu coloquei já aqui no início o resultado do primeiro jogo. Se a soma é dividido por 2, o resto for igual a 0, o vencedor é par, senão o vencedor é ímpar. Aí eu coloquei o código igual estava no outro jogo.
a mesma coisa de pedra, papel, tesoura. Porém, aqui eu já coloquei o alerta. Então, dá pra ver que eu coloquei duas condições dentro de uma. Se o jogador... E aí, esse aqui é o código referente ao jogo do pedra, papel, tesoura. E coloquei outro. Se o jogador for igual ao vencedor, aí vai alertar. Se der empate, como a gente viu anteriormente, aí a gente vai alertar que o vencedor é o primeiro ganhador do primeiro código, no caso do par ou ímpar. E como podemos ver, ocorreu tudo certo. No caso, só relembrando, esse segundo código é referente ao jogo do par ou ímpar. Então aqui eu coloquei, se o jogador for igual ao vencedor, aí vai alertar. Isso se a primeira condição já tiver sido estabelecida. E a segunda, no caso, eu coloquei diferente de vencedor. E é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.